Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre o vídeo do cismático e herético Lucas Lancaster, da sua Masterclass sobre o, entre aspas, cisma oriental, que na verdade foi um cisma ocidental. Convido a você a ver um pouquinho desse vídeo e depois eu vou comentar. Iremos falar, como vocês já estão informados, do cisma do Oriente. Que foi? O que significa isso? Cisma é divisão. Uma divisão na igreja. Aliás, uma parte da igreja que se dividiu, que se separou do corpo da igreja universal, da igreja católica. E aquilo que brotou dessa separação, ou seja, destes que saíram da igreja católica no século XI, é o que as pessoas comumente, e na minha opinião erroneamente, chamam igreja ortodoxa. Que, para nós católicos, de ortodoxa não tem nada. Eu, inclusive, não uso esse termo. E ortodoxia significa opinião correta. Ortodoxia é o oposto de heresia. Certo? Então, este nome, que só foi assimilado em ambientes católicos em tempos muito recentes, não é adequado. Nós utilizamos simplesmente para que o interlocutor entenda do que nós estamos falando. Mas, na verdade, é a igreja oriental cismática, é a igreja grega, a igreja, enfim, vários nomes que os católicos, que os ocidentais sempre atribuíram a eles, a esta igreja cismática, mas ortodoxa não é. Bom, então vocês viram aí esses minutos do vídeo do senhor Lucas Lancaster, desse cismático e herético da Igreja Romana, que ele deveria se preocupar com o crescimento do protestantismo, porque o que assola a Igreja Romana no Brasil é o protestantismo. Todos os anos, a Igreja Romana perde fiéis para as seitas protestantes. Sejam as igrejas ditas históricas, sejam para as comunidades pentecostais, sejam para as comunidades neopentecostais. O senhor Lucas Lancaster deveria estar preocupado com o crescimento do protestantismo, que hoje é chamado, é comumente chamado, erroneamente chamado de igrejas evangélicas. É com esse fenômeno que deveria se preocupar, fazer uma masterclass e tudo mais. Mas não. Ele faz uma masterclass para falar mal da Igreja Ortodoxa. Para falar mentiras em verdade sobre a Igreja Ortodoxa. Que eu vou desmentir todo o vídeo dele, ou pelo menos as partes principais. Esse é o primeiro vídeo. Então ele diz que não se deve chamar a Igreja Ortodoxa de Igreja Ortodoxa, que ela não é ortodoxa, e que ele faz apenas uma concessão, etc. e tal. Eu também faço uma concessão aos ditos católicos romanos, porque a Igreja Católica Romana não tem nada de católica. Aliás, a palavra católica é uma palavra grega. Como é que uma igreja latina se apropria do significado do nome que é grego? Tá? E a palavra católica não significa necessariamente universal, mas completa, integral. Então a igreja católica numa paróquia, ela é católica porque ela é completa, não falta nada nela. A igreja romana entende isso como uma extensão territorial, porque quer dominar do Oriente ao Ocidente sob o governo de um bispo, do bispo universal. Bom, esse é o primeiro erro.
E assim, não se deve chamar de cisma do Oriente, e sim de cisma do Ocidente. Porque não foi a Igreja Oriental que separou da Igreja Católica. É ao contrário. A Igreja Romana que se separou da Igreja Católica, da Igreja completa. Foi a Igreja Romana. A Igreja Romana é cismática. Mas tudo isso aconteceu por uma série de fatos que já vem de séculos, já do primeiro milênio. A própria questão da quase deificação do Agostinho de Hipona, de suas doutrinas, a falta de conhecimento da língua grega, que os impossibilitou de ler os padres gregos, a questão das falsas decretais isodorianas, as decretais, né, as falsas decretais de Isidoro, do século IX, tem 50 cânones apostólicos e 60 decretais, 60 decretos dos papas, dois dos quais são parcialmente falsos. Desses 60, dois são parcialmente falsos. E 58 desses 60 são totalmente falsos. Entre elas, a doação de Constantino ao Papa Silvestre. O primeiro a fazer uso das falsas decretais foi o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele foi o primeiro a fazer, né, uso. A primeira vez que foi publicado foi lá no século XVI. Logo já descobriram que essas decretais eram falsas. Bom, como é que aconteceu o cisma do Ocidente, né? Bom, lá no século IX, em 847, tinha Bardas e Teodora, que é a mãe de Miguel III. Ele, por ser menor de idade, não poderia governar o império, então Bardas, o seu tio e sua mãe, governavam. Agora, o patriarca Inácio, né, por instigação de Bardas, colocou Teodora no mosteiro. Mas esse mesmo patriarca Inácio depois censurou Bardas por ele ter relações com a sua nora. Bardas conseguiu a deposição de Inácio em 847 e foi elevado ao trono patriarcal. Fósforo é um homem muito culto, uma pessoa muito justa, um homem santo, que lutou pela educação clássica. Aliás, se os ocidentais hoje têm acesso à filosofia grega, eles têm um conhecimento clássico, eles também devem a São Fósforo. Bom, o que aconteceu? Os inacianos recorreram ao Papa Nicolau, né? Recorreram ao Papa Nicolau e aí o Papa Nicolau I quis lá se intrometer, onde ele não era chamado, mandou seus legados. Bom, ele não reconheceu a eleição de Fósforo, não reconheceu a sua entronização, e aí fez um concílio lá em Roma para depor Fósforo em 852, se não me falha a memória. Bom, entre idas e vindas, Basílio, que foi o corregente, Basílio Macedônio, ele, anos mais tarde, por intrigas, ele conseguiu aí que Miguel III fosse morto, e aí ele pediu a ajuda do Papa para se tornar um imperador e tudo mais. E aí o patriarca Fósforo foi deposto, Inácio foi reinstalado na Sé. Com a morte de Inácio e o
imperador Basílio, não precisando mais de Roma, reinstala Fócio na Sé Patriarcal, né? E esse foi aí o desentendimento. Fócio acusou os latinos de vários erros, e o mais grave é a questão do filioque, né? Que procede do pai e do filho, que para a Igreja Ortodoxa não existe isso, porque o que foi feito no Concílio de Constantinopla, o que os padres afirmaram é que o Espírito Santo procede do Pai. Os chamados católicos romanos acrescentaram por sua própria conta e risco a palavra filioque, desautorizando os padres conciliares de Constantinopla. É como se eles dissessem que o concílio estava incompleto e que o Espírito Santo não assistiu direito àquele concílio, o que é algo blasfemo. Mas enfim. Esse senhor, Lucas Lancaster, deveria falar, né, das falsas decretais. Não sei por que ele não falou das falsas decretais. Bom, outra coisa, né, um outro ensinamento latino, é que eles têm, baseado em Agostinho também, mas muito mais tarde, em Anselmo de Cantuária, essa questão jurídica com Deus, né? Então, os latinos veem Deus como um ser mau. E essa é uma doutrina que leva ao triteísmo, que é Deus mata Deus para satisfazer a Deus. Então você tem o Deus irado, que é o Pai, ele não perdoa, então ele requer uma satisfação e ele não pode perdoar o ser humano. Então essa satisfação tem que vir pela morte de um homem injusto. Esse homem injusto é o seu próprio filho, que tem que se encarnar e morrer para satisfazer a ira do Pai. Então eles têm essa concepção jurídica que Deus pode perdoar. Na verdade, a concepção ortodoxa é que o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. E por ter se afastado, caiu no pecado. Mas Deus não quer a morte de nenhum ser humano, não quer a destruição de nenhum ser humano, não quer seu tormento pela eternidade. Deus quer que todos os homens se salvem. Então é um homem que se afasta de Deus. Mas para isso, o próprio Filho de Deus teve que se encarnar, se fazer homem para quê? Para que o homem pudesse ser Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse ser Deus. Pois é só com a ajuda do Logos é que o homem poderia voltar a seu estado primitivo. É que o homem poderia, através das energias divinas, ser um participante da natureza divina, como ensina São Pedro numa de suas cartas. Então, esta foi a minha primeira resposta ao senhor Lucas Lancaster. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o seu joinha, isso é muito importante para o crescimento do canal, então deixe aí o seu like, isso é importante. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos.